José Luiz Runco acaba de ser demitido do Flamengo. Eu vou contar tudo para vocês agora nessa atualização do vídeo, né, que eu gravei ainda agora para vocês. Na verdade, eu gravei ontem explicando tudo o que tinha acontecido, o que o Runco tinha feito, né? Enfim, ele mandou uma mensagem no WhatsApp dizendo que o De La Cruz não presta para ser mais jogador de futebol e outros detalhes. E o Flamengo, né, enfim, não anunciou, mas o GE publicou, mas eu publiquei bem antes, tá bom? No meu Instagram, lá no Instafla, faz muito tempo, inclusive, que eu publiquei. José Luiz Runco já não é mais o chefe da medicina do Flamengo, o chefe dos médicos do Flamengo, que agora é o Sasaki, tá bom? Então, valeu, essa é a atualização, notícia fresquinha de última hora, valeu. Crise o Flamengo faz em casa. Salve, salve, rapaziada, sejam bem-vindos ao Hype News de hoje, BarbaCast na área, e vamos falar sobre a última crise do Flamengo. José Luiz Runco, chefe do departamento médico de futebol do Flamengo, né, falou um monte de coisa, e mais uma conversa vazada de WhatsApp, que nesse momento é o inimigo número 1 do Flamengo, diga-se de passagem, né? E a gente vai falar sobre isso e muito mais no Hype News de agora. Se liga! Bom, galera, nessa terça-feira, o médico José Luiz Runco, chefe do Departamento Médico de Futebol do Flamengo, falou numa conversa de WhatsApp sobre a situação do De La Cruz. E arrebentou com o cara, inclusive. Mas, enfim, foi uma conversa no grupo de WhatsApp, onde tem vários, grupos de WhatsApp onde tem vários rubro-negros, enfim, gente importante dentro do clube. E o José Luiz Runco foi perguntado sobre a atual situação médica do De La Cruz. E, meu irmão, ele arrebentou com o jogador uruguaio, falou um monte de coisa, gerou mais uma crise no Flamengo. Hoje que o Flamengo também anunciou, né, enfim, trouxe o Saul Niguez, o Saul, né, o novo reforço do Flamengo, e era para ser o único assunto da pauta no momento. Mas aí veio o WhatsApp e acabou com tudo. Não, brincadeira, o WhatsApp não tem culpa de nada, né? Não é não? Bom, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês. Não, vamos lá, eu vou falar sobre essa notícia. Só deixa o like aí, se inscreve no canal. Se tiver a função de hype para vocês, por favor, digitem, cliquem no hype para poder ajudar a gente aqui no canal. E comenta aqui o que você acha de mais essa crise gerada por uma conversa vazada de WhatsApp. Comentem. SofaScore é o melhor aplicativo de futebol do mundo. Se você quiser baixar e ajudar o nosso canal, o link está aqui embaixo. Para quem não conhece o SofaScore, ele tem praticamente em tempo real todas as informações de todos os jogos ou dos principais jogos do mundo. Por exemplo, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, Botafogo, do Arsenal, do Liverpool. Rodada a rodada, e ele fala ele bota aqueles gráficos de temperatura de jogo para ver quem mais defendeu, quem mais atacou, quais foram os destaques, qual jogador recebeu a maior nota. Eles dão nota através de alguns critérios que eles mesmos colocam, falam de assistências, de gols e tudo mais. Então, eu recomendo o SofaScore, eu já uso há muito tempo, tenho certeza que você vai gostar. O link está aqui embaixo ou no QR Code que está aparecendo na sua tela. Vamos lá. Ele respondeu o seguinte: prezado João, quem é João? Quem é João? Mas enfim, prezado João, boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, essa bípede me pegou demais, cara. Putz. Temos dificuldade de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo, atenciosamente. Escreveu o Runco nesse grupo de WhatsApp. Gente, a história do Pedro já estava se encaminhando para o final, aparentemente, né? E aí vem outra confusão desnecessária.
O jogador se posicionou nas suas redes sociais e escreveu o seguinte, abre aspas, nunca deixe que ninguém te diga que não pode fazer algo. O Jornal Globo chegou a consultar as pessoas que trabalham com o De La Cruz, né, que ficaram realmente muito incomodados com esse vazamento, né, de um diagnóstico médico que na minha opinião, antiético, não é? Independente das circunstâncias de como esse print vazou, é antiético um médico falar sobre a situação de um paciente, não é? Existe o sigilo médico, mas a equipe do De La Cruz está cogitando ir para a justiça, procurar estudar medidas legais contra o médico, Dr. José Luiz Runco, que substituiu o Tanuri no início da gestão do BAP. Uma saída bem conturbada, diga-se de passagem, não é mesmo? O staff do jogador também entende que o staff do jogador também entende que essa declaração não faz o menor sentido, já que o jogador estava disponível para o Fla-Flu e não entrou por uma questão de escolha, né, do Felipe Luiz e de situação de jogo, mas ele estava no banco, ele estava à disposição. Já o Flamengo divulgou a seguinte nota, abre aspas, o Flamengo não comentará declarações extraídas de conversas privadas e pessoais, normalmente fora de contexto, que contexto, né? Mas vamos lá. E alguns casos obtidos por meio de condutas criminosas, sejam elas verdadeiras ou não. O clube segue focado em seus objetivos esportivos neste segundo semestre, mantendo o compromisso com o ambiente profissional e responsável, disse o clube. Quanto ao jogo contra o Bragantino, que deveria ser o principal assunto do dia, além da chegada do Saúl, o espanhol que vai reforçar o Flamengo, a assessoria divulgou um boletim durante a tarde comentando essa situação. A gente entende que ele teve um primeiro semestre muito bom e uma sequência que talvez tenha sido a melhor no Flamengo. Só que depois de uma lesão traumática, entorse no joelho esquerdo, no mês de maio, que é inerente a qualquer atleta, ele infelizmente teve esse período de afastamento maior. Isso fez com que a gente, na tentativa de fazer com que ele tenha a mesma sequência do primeiro semestre, optou por retirá-lo desses próximos jogos, fazer um trabalho especializado com ele para que consiga, nos próximos desafios, ter o desempenho tão bom quanto o do primeiro semestre, revelou o médico Luiz Macedo, que por acaso é neto do grande Evaristo de Macedo, ex-jogador, ex-técnico, ex-dirigente do Flamengo, de vários times, e do Barcelona e do Real Madrid, enfim. Bom, o fato é o seguinte, o uruguaio foi contratado pelo Flamengo, pagamento à vista de mais de 100 milhões de reais, disputou 61 partidas com 3 gols e 6 assistências. Nessa temporada são 20 jogos disputados, né, em um total de 1.332 minutos. Entre março e maio ele chegou a engrenar 8 partidas seguidas como titular, além de ter entrado em campo pela seleção uruguaia. Bom, como eu falei, né, o Flamengo cria craques, né, craque o Flamengo faz em casa e crise também o Flamengo faz em casa. Depois de toda essa celeuma com o Pedro, né, e depois o que o Felipe Luiz falou na imprensa, né, corta essas respiradas aí, por favor, tá? Esse negócio do meu nariz, porque eu tô com rinite. Infelizmente, para o Flamengo, é claro, né? Para quem não é flamenguista, tá curtindo essa crise, mas para quem é Flamengo, né, tá mais uma vez envolvido aí em mais uma crise que vai ser contornada, imagino eu. Apesar de que o Sasaki, que é realmente o cara à frente do departamento médico do Flamengo, mas primeiro não justifica o que o Runco falou, né? Que na minha opinião é um absurdo falar algo desse sentido em qualquer coisa que possa ser printado ou gravado, enfim, qualquer contexto que não off, por mais que tenha sido off, mas ele é o chefe do departamento. Então, o que ele fala, obviamente, reverbera. Todo mundo fez notícia sobre o assunto.
então fica difícil. Quero saber a opinião de vocês, deixa no comentário aqui, vamos discutir sobre isso. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o hype, tá bom? E compartilhar essa notícia para todo mundo que você conhece, gostando ou não do Flamengo, hein? Valeu? É nóis, tamo junto e eu fui. Valeu!